Os personagens descritos pelos cancioneiros sertanejos ajudam na compreensão da política agrária executada durante a ditadura militar. Esse é o tema abordado pela historiadora Marcela Telles nesse episódio da série Saberes da Terra. O cancioneiro sertanejo, ele fornece uma visão de 360 graus sobre a política agrária executada durante a ditadura militar. O que ele vai fazer? Em torno daquele objeto, ele te permite olhar essa questão da política agrária executada entre 64 e 85 a partir de vários ângulos e de diferentes pontos de vista. E esses pontos de vista realmente eles podem serem percebidos nas composições, nos arranjos, nas formas de interpretação, nas regravações, nas capas dos LPs, nos figurinos usados pelos intérpretes e muitos outros elementos. Então ele se constitui como um importante conjunto de fontes para o historiador e o especialista interessado no estudo da questão agrária desse período. Você vai ter personagens migrantes, boiadeiros, indígenas, garimpeiros, empresários rurais, peões de comitiva, caminhoneiros, lavradores, boias frias, agentes de colonização. Todos esses personagens e outros mais vão fazer parte, vão compor as canções dessa tradição da canção popular brasileira. Vai ser um dos lugares centrais da política agrária durante a ditadura militar. Porque um dos lemas, do período era levar os homens sem terra à terra sem homens, como uma forma de reduzir a pressão da luta que os trabalhadores rurais estavam exercendo pelo direito à terra, partindo-se do pressuposto que aquela terra era realmente a terra sem homens, que ali não haviam comunidades tradicionais que habitavam aqueles lugares. Então, por um lado, a Amazônia era importante desse. Por outro, era importante do ponto de vista de proteção das fronteiras, fazer coincidir as fronteiras políticas com as fronteiras econômicas. Isso dentro da proposta do projeto agrário da ditadura militar. Então, para isso, foram lançados dois planos. Você teve o Plano de Integração Nacional e o Plano Nacional de Desenvolvimento. Os dois lançados pelo general Geisel. E o que incluía? Você ia fazer... para você fazer chegar esses homens sem terra à terra sem homens, você precisava de construir estradas. Então, no perímetro que foi definido da Amazônia Legal, cuja Amazônia Legal por si só já foi uma definição estabelecida durante a ditadura militar, teriam que ser construídas essas grandes obras com várias estradas. E o que acontece? As margens dessas rodovias seriam consideradas o ponto zero para a medida de 100 quilômetros de terra a serem desapropriadas para a instalação de colônias agrícolas, mas também das poderosas empresas nacionais e estrangeiras. As estradas ligariam essas grandes áreas que foram repassadas à União, as terras sem homens, aos centros econômicos e também às regiões provedoras de mão de obra barata, os homens sem terra. Ao final do governo do Médici, já estava tudo preparado para a ascensão de um novo poderio no meio rural brasileiro. E esse poderio rural brasileiro vai aparecer no cancioneiro sertanejo personificado na canção Rei do Gado. A canção Rei do Gado foi composta por Ted Vieira e foi gravada originalmente por Tião Carreiro e Carreirinha em 1958, ou seja, muito antes do início da ditadura militar em 1964. Essa canção, Rei do Gado, ela foi inspirada na trajetória do paulista Antônio Joaquim de Moura Andrade, um dos maiores pecuaristas do Brasil entre 1930 e 1960, e fundador das cidades de Andradina, em São Paulo, e Nova Andradina, no então estado do Mato Grosso. Agora você me pergunta, mas o que o Rei do Gado, que é de 1958, tem a ver com esse contexto que nós estamos lá na frente falando da década de 70 já? O que interessa é você recuperar e perseguir
No caso dessa canção, menos o contexto em que ela foi gravada e mais as regravações dessa canção na década de 70. 1976 foi um ano-chave para a ascensão dos pecuaristas no cenário econômico nacional, porque foi nesse ano que o general Geisel regularizou as terras, muito provavelmente griladas, sem necessidade de obter autorização do Senado Federal. De acordo com a demanda da Associação dos Empresários da Amazônia, era hora de estabelecer a posse jurídica da terra. A regularização da terra pelo general Geisel arrematou uma série de ações executadas durante seu governo para incentivar a ocupação da Amazônia por companhias privadas e conglomerados nacionais e internacionais. Reduzia-se o espaço para a instalação da pequena e média propriedade, reduzia-se também o poder das antigas oligarquias, que agora iam ceder espaço para essa nova figura que vai entrar em cena no mundo rural, que é o empresário rural. E a maior parte das áreas e subsídios destinados pelo próprio Estatuto da Terra para a instalação dos projetos de colonização acabou nas mãos das grandes empresas investidoras. O domínio do rei do gado, ela não pode ficar resumida na trajetória do fundador de Andradina, ou mesmo nessa ascensão do poderio do pecuarista e da queda do produtor do café. A ascensão desse personagem, ela está, em maior proporção, relacionada à ocupação da Amazônia por empresas agropecuárias nacionais e estrangeiras, cujas atividades com o gado estão entre os principais beneficiários da política de incentivo à agroindústria promovida pelos militares. Para a criação de bois das raças Gir e Nelore, privilegiada por sua maior produtividade, a floresta amazônica, aos poucos, foi transformada em pastagem artificial. Entre 72 e 75, os empresários rurais desenvolveram a pleno contento a criação do gado bovino. 2 anos depois, 1977, uma dupla, batizada de Rei do Gado e Boiadeiro, gravou a canção A Menina e a Sucuri. Enquanto o Rei do Gado vai trazer essa ascensão desse novo personagem, a dupla Rei do Gado e Boiadeiro vai dar o giro para trazer a perspectiva daqueles homens sem terra que se dirigiram para a Amazônia e aquilo que elas concretamente encontraram ao lá chegarem. Quando o cacique pajé resolveram e optaram por fechar a perspectiva, fechar o olhar, fechar o foco da canção sobre a história de João e Rita, ao contrário de várias outras canções sertanejas que mostravam a Amazônia como aquele tapete verde indivisível sobre o qual qualquer diversidade ficaria invisível, o cacique e o pajé focaram na história desses dois personagens para exibir o conflito, a tragédia que ficavam encobertos sobre o grande tapete verde divulgado em outras canções sertanejas que eram a floresta amazônica, vista por cima, portanto, a partir de um ponto de vista onde qualquer diversidade é incapaz de ser percebida.